Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Pastor Adriano aqui de novo. Para mim é uma alegria sempre estar com os irmãos, um prazer enorme estarmos juntos, desfrutando da palavra do Senhor, vendo aquilo, ouvindo o que Deus tem para falar conosco, através da sua palavra, através do estudo da palavra de Deus. Nessa manhã, eu quero, antes de começarmos a nos aprofundarmos na lição, primeiro parabenizar os papais aí, né? Feliz Dia dos Pais. É um dia especial, é o Dia dos Pais, então parabéns a todos os papais que estão conosco na live, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Agradecer novamente aos irmãos da nossa escola dominical, os coordenadores da escola, presbítero Davi, pastor Valdecir, que nos dá a oportunidade de estar com os irmãos. Obrigado de coração por mais essa oportunidade de estar com vocês. E agradecer a Deus também, né? Pelo privilégio de termos mais um dia, mais uma oportunidade para juntos meditarmos na sua palavra e no seu amor. Vamos orar? Nós começarmos esse estudo, começarmos esse dia. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia tão especial, obrigado pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de falarmos do teu amor, de falarmos da tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem, ó Pai, nos dado motivos de sobra para sermos gratos a Ti. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, não pelo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Nos ilumine nessa manhã para que nós possamos meditar na Tua palavra. Nos ilumine nessa manhã para que nós venhamos, ó Pai, prosseguir em Te conhecer. A cada dia mais é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição 9 da nossa revista. Vamos falar hoje sobre a doutrina do pecado, né? Deixa eu só alinhar aqui esse computador para ficar um pouquinho melhor aqui. Tá tremendo um pouco, os irmãos. Não tá tendo terremoto aqui não, é o pastor que tá tentando arrumar o computador. Aí, agora ficou melhorzinho. Irmãos, a doutrina do pecado. Pecado é uma palavra que está muito relativizada ultimamente, né? O que é pecado? Como definir pecado? O que a Bíblia fala que é pecado? O que nós humanos falamos que é pecado? O que nós pensamos que é, o que não é, né? Então a gente vai estudar um pouco sobre esse tema. Vamos colocar aqui hoje como polêmico, né? Porque ultimamente tem se gerado muita polêmica em relação a esse tema. O que não era para ser polêmico, porque a gente sabe que é uma doutrina bíblica, mas o homem não gosta dessa palavrinha. Nós humanos não gostamos dessa palavrinha porque esse é o nosso mal, né? É isso que pega, é isso que dá é isso que é o nosso beliscão diário, nossa espinha dorsal, é a questão do pecado, e a gente tem que lidar com isso, entender o que é e trabalhar. Porque o pecado é o que nos afasta de Deus, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, dos versos 4 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer?
um texto bastante confrontador, né? Esse texto aqui de Lucas, no capítulo 3, né? E falando da história de João Batista. João Batista foi o último dos profetas. João Batista foi o que preparou o caminho para a chegada do Messias, né? O último dos profetas, aquele que proclamava, que declarava que o Redentor estava chegando, que o Messias estava vindo. E aqui ele vai deixar muito claro a questão do arrependimento, né? Que o pecado ele deve gerar arrependimento no coração humano. Vamos para a nossa lição aqui. Jesus respondeu: digo-vos a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8:34. Vou ler mais uma vez. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A palavra pecado perdeu completamente seu significado para o homem contemporâneo. É aquilo que eu estava dizendo. Está muito relativo, né? Deixou de ter a conotação teológica para significar simplesmente qualquer erro que alguém venha a cometer. Para algumas religiões orientais que têm grande influência no Ocidente, o pecado simplesmente não existe. Essa lição nos faz retornar ao que a Bíblia ensina sobre pecado, sua origem e efeitos sobre o ser humano. Irmãos, na igreja moderna, na igreja contemporânea, ultimamente nós temos visto muito pouca mensagem de confronto, não sei se essa é a palavra, mas a acusação do pecado, né? Já vi pastores dizendo que não iam mais falar sobre pecado não, porque pecado é muito relativo, cada um tem o seu, cada um sabe qual é o seu pecado. O que é um problema, porque a gente sabe que o pecado ele vai nos afastar de Deus. O pecado vai nos fazer ficarmos longe daquilo que é o que Deus quer para nós. E Deus quer para nós é intimidade, é relação, é comunhão, né? É a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E é o que o diabo quer. Né? O diabo quer que a gente relativize cada vez mais o pecado. O diabo quer que a gente cada vez mais minimize essa questão. Porque se a gente fizer isso, nós vamos nos acostumar com o pecado e nós nunca vamos nos aprofundar realmente. Nós nunca vamos ter uma comunhão real, uma vida pautada e direcionada pela vontade de Deus. Porque o pecado ele é exatamente o contrário disso. O pecado nos afasta, o pecado nos tira, o pecado nos oprime, o pecado nos mata. Né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Qual foi o primeiro pecado? O primeiro pecado da humanidade foi a desobediência a Deus. E não o relacionamento sexual entre Adão e Eva, como alguns dizem. Gênesis 3. A doutrina do pecado original diz que toda a humanidade é culpada em Adão. Romanos 5,12. E todos nascem com uma natureza pecaminosa. Salmo 51, do 1 ao 4. Vamos ler esse texto aqui. Salmo 51, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, o homem já nasce com a natureza pecaminosa. Nós somos a raça humana, né? Até a natureza mesmo, ela é contaminada pelo pecado. Ela é contaminada pelas consequências que o pecado original nos trouxe. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho também, falando mais à frente da lição. Vamos lá. Compreendendo o conceito bíblico de pecado. Então, o que é pecado na Bíblia? O que é o pecado? Todas
as definições de pecado giram em torno da declaração do apóstolo João. O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 5b. O pecado original envolveu a inteligência, o sentimento e a vontade de nossos primeiros pais. Houve dúvidas sobre o mundo, o motivo da proibição divina. Existiu desejo, ambição e prazer, e, sobretudo, a vontade de pecar. A gente sabe da história, né? Adão e Eva estavam no paraíso, Deus permitiu que eles desfrutassem de todos os frutos que tinham no jardim do Éden, e ele falou: vocês só não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi? Tinham duas árvores lá. A do fruto do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Da árvore da vida, irmãos, e eu gosto muito disso aqui, teologia pura. A árvore da vida, ela estava disponível para nós comermos. E eu vejo que a árvore da vida ali no Éden já aponta para Jesus. Porque a nossa vida é Jesus. Nós garantimos vida no sangue de Jesus, a vida eterna, quem nos deu foi Jesus na cruz. E a árvore do conhecimento do bem e do mal era a única proibida, por quê? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela nos dava, vamos dizer assim, que não sei se a gente pode dizer como um teste de Deus, mas eu vejo como assim, é algo que Deus colocou ali para testar mesmo, né? E algumas pessoas dizem: mas será que Deus não sabia que o homem ia pecar? Será que Deus não sabia que Adão ia escolher o fruto? E Eva também? Claro que sabia. E porque ele sabia, ele já tinha o plano de redenção traçado, que era Jesus. Claro que sabia, e ele permitiu, porque mesmo que se não fosse Adão e Eva, talvez seriam um de nós, humanos, que teriam os pecados, né? Então, mas Deus é tão gracioso, Ele é tão misericordioso, que a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha preparado a salvação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha preparado a restauração em cima do pecado, que é Jesus. Nem? Pecado do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o pecado é mostrado principalmente como sendo rebelião contra Deus. Isso envolve a ação humana, como fizeram Adão e Eva, Gênesis 3, ou toda a humanidade antes do dilúvio, Gênesis 3:5. Pecado é desvio de conduta, como Davi e Batseba, 2 Samuel 11, ou transgressão de uma norma estabelecida por Deus, Isaías 56:2. Então o pecado, ele é um desvio de conduta moral, né? Adultério, homicídio, suicídio, fornicação, desvio de conduta, isso é pecado. Ou também uma transgressão de uma norma estabelecida por Deus. Irmãos, para pegar um pouquinho mais pesado, quando a gente desobedece a lei dos homens, a gente já está pecando, né? Se a gente está lá numa pista e lá está a placa para você correr a 110, se você corre a 120 naquela pista, você já está pecando, né? Então, assim, você está transgredindo uma lei, você está transgredindo uma norma estabelecida. A Bíblia fala que se a gente não obedece a lei dos homens, como é que a gente vai obedecer a lei de Deus? Né? Então, o negócio é um pouquinho mais embaixo. Vamos lá. Veja a seguir alguns termos, conceitos usados no Antigo Testamento para designar pecado. Vamos lá. Errar o alvo. Falhar na responsabilidade de alcançar um alvo importante. No hebraico é o ratá. Iniquidade, culpa, errar o caminho. Desencaminhar-se, vaguear, extraviar-se. Desviar, afastar, abandonar, apostatar. Rebelar-se, revoltar-se. Quando eu vejo aqui esse termo rebelar-se,
Eu claramente lembro do pecado de Lúcifer, né? Lúcifer, ele quis se rebelar contra Deus porque ele queria ser igual a Deus. Lúcifer, ele se rebelou contra Deus e ele levou uma parte dos anjos com ele porque ele quis ser igual a Deus, ele quis tomar o espaço do Criador, ele queria tomar o trono do Criador, e esse foi o pecado de Lúcifer. E foi o pecado também que seduziu Adão e Eva. Foi o mesmo pecado. Porque Lúcifer chega para Eva e fala assim, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Né? Vocês saberão o que é o bem e o mal. Vocês terão o discernimento de Deus, a visão de Deus, aquilo que Deus sabe. E foi isso que atraiu Eva. Então, essa rebelião, essa revolta é muito quando a gente olha para esse lado do pecado. O pecado de Lúcifer, que foi a tentação também para Adão e Eva. Vamos lá. Quem é o autor do pecado? Alguns erroneamente apontam Deus como sendo o autor do pecado. Ora, se ele odeia o mal e a injustiça, essa é uma afirmação falha e contraditória com as Escrituras. O pecado originou-se na raça humana por causa de uma decisão livre do homem, de desobedecer o comando divino. De modo livre e consciente, ele optou por comer do fruto que o Senhor havia proibido. Então, peraí, eles foram tentados, mas eles comeram porque eles quiseram. Você pode fugir da tentação. Você pode ser tentado e escolher não cair na tentação, né? Isso é o livre-arbítrio. É a escolha. Amém? Graus de pecado. Todo pecado torna-nos culpados diante de Deus. Tiago 2, 10 a 11. E traz consequências diversas para o nosso relacionamento com Ele. Irmãos, existe pecado, pecadinho e pecadão? Né? Não existe grau de pecado. Não existe o primeiro grau, o segundo. Pecado é pecado. Em qualquer lugar, qualquer termo, qualquer vocabulário, em qualquer língua, de qualquer maneira. O pecado é pecado. Sempre. Mas existe um pecado. Todos os pecados são perdoados por Deus. A Bíblia fala que os nossos pecados já foram perdoados. As nossas falhas foram apagadas, as nossas transgressões. Mas existe um pecado que é imperdoável. Você sabe qual que é esse pecado? Existe um pecado que não existe perdão. Qual que é? Os textos de Mateus 12, 31 e 32 e 1 João 5, 16 e 17 mencionam um pecado para o qual não há perdão. O contexto da passagem em que Jesus refere-se a esse pecado parece mostrar que não há perdão para aqueles que negam conscientemente a obra do Espírito Santo e a rejeitam, atribuindo-o ou atribuindo-a a Satanás. Irmãos, pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você negar que Deus é autor de todas as coisas, né? Isso é pecado. Quando você nega a obra do Espírito Santo, quando você rejeita essa obra e você atribui essa obra a Satanás, isso não tem perdão. Isso é imperdoável. O Novo Testamento. O Novo Testamento é uma definição mais ampla de pecado. No Sermão do Monte, Jesus amplia o conceito de pecado para além da ação. E aqui o negócio pega. Mateus 5, 21 a 30. Pecado no Novo Testamento continua sendo a transgressão da lei. Só que tomamos consciência de que ele envolve mais que a ação. Envolve também a intenção do coração. E aqui Jesus vai dizer, olha, você escutou falar que adulterar é pecado, né? Mas qualquer um que já olha para uma mulher, mesmo que não cometa ato nenhum com ela, mesmo que não a tenha em suas mãos, mas o pensamento já teve alguma relação com ela, já adulterou. Isso é forte, né? E aí Jesus fala assim, olha, se o teu olho te faz pecar, é melhor que você fique cego. Se a tua mão direita te faz pecar, é melhor você ficar maneta, sem uma mão, né? Porque é melhor você entrar no céu sem uma mão ou sem um olho do que você ir para o inferno completo. Então, irmãos, Jesus aqui ele vai deixar o conceito de pecado um pouco mais profundo
né, mais intenso e mais difícil de ser vivido. E é por isso que a gente não pode bater no peito e dizer eu sou santo. Eu sou santificado. Eu não sou justo. Eu sou justificado. Porque eu continuo sendo pecador. Mas o sangue de Jesus na cruz me redime do meu pecado. Né? Então, a todo dia, a todo momento, a todo instante, eu tenho que viver arrependido, pedindo perdão e crendo no sangue. Porque é só assim que eu vou alcançar o céu. Não são pelas minhas obras. Porque as minhas obras, elas são pecadoras. Aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Todos pecaram e necessitam da graça de Deus. Necessitam do sangue de Jesus. Necessitam desse amor para entendermos e alcançarmos a nossa salvação. Então, é isso que a gente tem que... Nisso que a gente tem que pensar e é assim que a gente tem que prosseguir. Sempre. Somos pecadores e carecemos, necessitamos, precisamos da graça de Deus em nossas vidas. A origem do pecado... Não, desculpa. O principal termo grego usado no Novo Testamento traduzido como pecado é hamartia. Essa palavra não descreve um ato específico de pecado, mas o estado de pecado, a partir do qual surgem atos pecaminosos. Então, hamartia, que é o pecado, né, o termo grego usado para pecado, ela não vai especificar um pecado. Hamartia não está dizendo sobre adultério. Hamartia não está dizendo sobre suicídio ou homicídio. A hamartia não está dizendo sobre o roubo, o furto. Mas a hamartia está dizendo no estado. A hamartia aqui ela aponta para toda a raça humana. A hamartia ela vai designar o mundo. O mundo é pecador. A raça humana é pecadora. Independente do pecado que eu cometa, eu sou pecador. Eu posso mentir, eu posso adulterar, eu posso roubar, matar. A hamartia ela vai abranger todos esses conceitos. Bem? São também usadas no Novo Testamento todas essas palavras para designar atos de pecado. Engano, concupiscência, transgressão e injustiça. Isso tudo é pecado. Qual é a origem do pecado? Humana. O primeiro relato de pecado na Bíblia encontra-se em Gênesis 3. Quando Adão e Eva desobedeceram ao mandamento de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir de Adão, o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12. Eu queria ler esse texto com você. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Consegue entender o conceito? A raça humana é pecadora. Nós somos pecadores, porque o nosso primeiro pai pecou. E o pecado de Adão contamina toda a árvore genealógica. Toda a continuação da história humana é contaminada, é transgredida pelo pecado. O pecado também é de origem angelical. O pecado surgiu entre os seres angelicais antes da queda do homem. Olha isso aqui. Adão e Eva foram levados à desobediência por quem? Já falei isso lá no começo. Por Satanás. Personificado no texto bíblico pela serpente. Né? A serpente que vai lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, conversar com Eva e oferecer o fruto para ela. Gênesis 3:1 e Apocalipse 12:9. Jesus e o apóstolo João disseram que o diabo é pecador desde o princípio. João 8,44 e 1 João 3,8. Vamos falar sobre pecado social. Quais são os pecados sociais? Quem desrespeita seu semelhante comete pecado contra Deus. A prática da justiça e retidão é apregoada em toda a Bíblia. A violação do casamento é pecado. A violação do contrato de trabalho é pecado. É pecado ajudar o ímpio em sua contenda contra um justo perante o tribunal.
os profetas condenaram duramente os pecados sociais. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Parece que não. Mas esse pecado é muito mais comum do que a gente imagina. O pecado social. Porque nós somos preconceituosos. Nós somos falhos. Nós somos desobedientes. E é igual eu falei. Pecado social abrange toda a lei humana. Né? Então se está lá, é proibido eu andar a 110 na pista, eu ando a 112, ou a 115, ou a 120, estou pecando. Se eu tenho um contrato de trabalho, eu sendo patrão ou eu sendo funcionário, eu tenho que cumprir aquele contrato, porque se eu não cumpro, eu estou pecando. Não é? Se eu discrimino alguém, se eu tenho um preconceito com alguém, porque ele tem uma religião diferente da minha, ou porque ele tem um sexo diferente do meu, ou porque... Isso é pecado. Não é? A gente tem que demonstrar, acima de tudo, o amor de Jesus pelas pessoas. O amor de Jesus pelo próximo. Condenar sim o pecado. Apontar o erro sim. Mas não com preconceitos. Mas não com condenação já. Né? Porque a justiça é divina, não sou eu que tenho justiça. A minha justiça é falha, mas a justiça humana é falha. Mas a divina é perfeita. Né? E aí se a gente vai demonstrar nossos preconceitos, se a gente vai agir fora da direção divina, o ladrão da cruz não era para ter perdão. Eu não merecia perdão. Você não merecia perdão. Mas quando a gente olha para a justiça divina, a graça de Deus, ela nos alcança de uma maneira especial e extraordinária. Então, nós devemos demonstrar isso pelas pessoas, socialmente falando. Amém, irmãos? Quais são os efeitos do pecado? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. As Escrituras apontam a morte como a primeira consequência do pecado. Gênesis 2,17, Romanos 6,23. Apesar de algumas passagens apontarem para a morte física como consequência imediata do pecado, a morte nas Escrituras é principalmente espiritual, como escreve o apóstolo Paulo. Irmãos, isso aqui é claro. O pecado de Adão trouxe uma morte para a humanidade. Por quê? Porque quando Adão peca, primeiro, quebra o elo que tinha entre Deus e o homem. E segundo, Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden para eles não comerem da árvore da vida e não viverem eternamente. Entende? A questão é a desobediência, o pecado, nos fez perder a possibilidade de vivermos. Não só fisicamente. Porque sempre quando eu vou em algum culto fúnebre falar sobre morte, eu faço eu dou esse adendo, né? Eu coloco na minha mensagem eu falo um pouco sobre isso. A dor da morte, a dor da separação, aquela dor que nós sentimos quando a gente perde alguém muito querido, um ente querido nosso, alguém muito próximo, é a dor da nossa separação com Deus. Ainda mais terrível ainda. Da separação humana de Deus quando Adão peca. Né? E quando Adão peca, Deus fala, eu vou tirar ele do jardim do Éden para que ele não coma também da árvore da vida e viver eternamente. Porque se nós fôssemos viver eternamente nesse nosso corpo corrupto, o pecado faria um efeito eterno sobre nós. Então a morte física ela é consequência do pecado. Mas a morte espiritual pior ainda. Né? E aí, quando nós aceitamos Jesus nessa vida física, nós temos como consequência a vida eterna espiritual. Porque aí nós recebemos novamente a nossa vida, a nossa eternidade. O homem não foi feito para morrer. O homem não foi criado para morrer. Nós lutamos até o nosso último segundo de vida para vivermos. Porque nós somos criados para viver. Mas o pecado nos trouxe morte. A consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Segundo,
O efeito do pecado é a perda de comunhão com Deus. A confissão de Westminster diz que a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus. Após pedir perdão pelo seu pecado, o rei Davi pediu para não ser tirado da presença de Deus. Salmo 51:11. O apóstolo João diz que todo aquele que permanece em Deus não comete pecado. 1 João 3,6. E ainda que não há comunhão, entre luz e trevas. 1 João 1,6. Todo aquele que permanece em Deus não comete pecado. Por quê? Se você já entendeu a lição, você vai pegar. Porque o sangue de Jesus já nos purifica até dos pecados que nós vamos cometer. Não quer dizer que o homem que está em Deus, vivo nessa terra, ele não vai errar mais. Não é isso. Mas se ele está em Deus, e se ele errar, e se arrepender do seu erro, porque a grande questão de tudo aqui é o arrependimento. Né? E arrepender não é você ir lá, chorar meia hora e voltar a fazer de novo. Arrepender é você ir pecar, entender que o que fez é errado, pedir perdão a Deus e não fazer mais. Né? Jesus sempre fala lá para a mulher adúltera, para todos os pecadores lá, na maioria das vezes ele fala, vai e não peques mais, não erres mais, não cometa mais falhas. Né? Então o Espírito Santo ele nos fortalece para nós vencermos o pecado, para nós fugirmos da aparência do mal. Terceira coisa, disciplina. O autor da carta aos Hebreus compara o tratamento de Deus para conosco ao de um pai que disciplina o filho quando se faz necessário. Irmãos, eu vejo alguns perguntando assim, mas Deus ele não é bom. Porque se ele fosse bom, ele não permitiria o pecado. Deus não é bom. Porque se ele fosse bom, ele salvaria todos. Né? E eu não quero entrar aqui na questão da eleição, né? Da predestinação, não quero entrar nisso aqui. Mas, irmãos, Deus ele é tão bom que ele é justo. E seria muita injustiça da parte de Deus não ter uma disciplina ou uma correção para a humanidade no que se diz em relação ao pecado. Né? Então, quando Deus ele permite que nem todos sejam salvos, mas que algumas pessoas vão para o inferno, é porque a sua justiça precisa ser saciada. Isso é uma correção para a humanidade, é uma correção aos seres humanos pelo pecado cometido por Adão. Essa justiça ela precisa ser saciada. Deus precisa dessa justiça, Deus precisa desse pagamento da humanidade. Né? Deus precisa disso, dessa disciplina. E é por isso que ele permite que algumas pessoas vão para o inferno. E também não seria justo que Deus não cumprisse o seu plano para a humanidade, que era salvar a humanidade. Então, por isso que outras irão para o céu. Né? Então, meu irmão, você que está no caminho certo, lute para que você não caia. Você que está no caminho certo, fique firme para que você chegue lá no alvo. Naquilo que Deus quer para você, que é o céu, que é a glória, que é viver a vida eterna com Ele. Amém? Não queira provar da justiça de Deus do lado ruim da história, vamos dizer assim, que é o lado da disciplina, que é o lado da correção. Porque o lado da correção vai ser terrível para quem quiser desfrutar desse lado, para quem não obedecer e não ouvir a voz de Deus, não ouvir aquilo que Deus está pedindo, que é arrependimento. Amém? Perdão do pecado. Justificação. Uma das grandes mensagens do Evangelho é a do perdão através do sacrifício de Jesus. Quando colocamos a nossa fé nele, somos declarados justos diante de Deus e livres da culpa. Deus passa a ver-nos através da justiça de Cristo. E é o que eu sempre digo, irmãos. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a cruz, quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós não somos justos, nós somos justificados por aquele que era justo, Jesus. É o que o autor aqui da lição está dizendo.
Quando colocamos a nossa fé nele, somos declarados justos diante de Deus e livres da culpa. Deus passa a nos ver, Deus olha para nós e vê a justiça de Cristo em nossas vidas. Então aquele que é justo é Jesus. Mas quando Deus olha para nós, ele vê em nós o sangue de Jesus, a justiça de Jesus, a vida de Jesus em nós, porque é o Espírito Santo vivendo em nós. Quando o Espírito Santo vem morar em nós, nós tomamos atitudes de Cristo. Vivemos iguais a Cristo viveu. Então é por isso que a gente tem que orar sempre. Espírito Santo, habite em mim. Espírito Santo, faça morada em mim. Espírito Santo, vive em mim, porque eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Porque eu quero ser cada dia mais e mais uma nova criatura, um novo ser, um novo homem parecido com Cristo, vivendo a vida que Cristo quer que eu viva. Amém? Nosso intercessor. O cristão está sujeito a pecar, mas Jesus é o nosso advogado diante de Deus, pronto a nos perdoar. 1 João 1:8 a 2:1. Se o cristão pecar, não deverá permanecer no erro. Se houver arrependimento e abandono do pecado, haverá perdão. O discípulo de Jesus não vive na prática do pecado. Então, se você vive em prática do pecado, meu irmão, procure corrigir isso aí, porque está faltando Jesus na sua vida. Ah, mas pastor, eu estou na igreja, pastor, eu escuto falar de Jesus, pastor, eu canto, eu prego. Está faltando Jesus na sua vida. É necessário que haja arrependimento e abandono. É necessário que haja arrependimento e abandono. E que haja mais e mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que haja mais e mais a cada dia a ação redentora, remidora, transformadora do poder do Espírito Santo em nós. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa lição. Obrigado por cada irmão que pôde assistir essa live e que vai assistir depois. Pai, eu quero te pedir, coloque em nossos corações, coloque em nossa mente, Pai, coloque em nosso ser, cada vez mais e mais, Senhor, a necessidade de estarmos na Tua presença. A necessidade, ó Pai, de termos o Teu Espírito Santo fluindo e agindo em nossas vidas, para que nós possamos fugir da aparência do mal, para que nós possamos, ó Pai, abandonar os nossos pecados, para que nós possamos, ó Pai, viver uma vida de santificação, uma vida de busca, de prazer na Tua presença, no Teu querer, na Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Quero te pedir, ó Pai, nos perdoa por tudo aquilo que nós temos feito que tem desagradado a Ti. Nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados que tem nos afastado da Tua presença, Senhor. Eu quero te pedir, derrama sobre nós o Teu sangue. Derrama sobre nós a Tua justiça, a Tua justificação, o Teu amor e a Tua graça, Senhor. É o que nós te pedimos essa manhã. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que Deus seja com você. Tenha um domingo abençoado. Feliz Dia dos Pais. Que Deus derrame a sua graça, seu amor e a tua presença sobre você em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Até mais.